Vamos começar nosso pós-aula, fazer umas discussõezinhas aqui, ó. Quando a gente fala do crescimento da participação do Estado, pensa o seguinte: o governo participando na economia, como assim? Porque, assim, lembre, Adam Smith dizia assim, ó, não, o Estado tem que ficar na sua, o mercado funciona sozinho. Karl Marx falou, não, o Estado tem que cuidar da economia, senão os capitalistas vão ganhar. Quem falou, calma, bem assim, nem tanto nem tão pouco. Nem o Estado máximo, mandando em tudo, nem o Estado deixando o mercado fazer solto, correr solto. Porque se o mercado corre solto, naturalmente as pessoas que não podem pagar por nada, por nenhum produto, eles vão ser excluídos, vão ficar sem nada, vão ficar sem saúde, sem segurança, sem educação, sem nada. Essa era a ideia de que só quem tem, quem paga. Essa é a ideia central do liberalismo, que foi perversamente atualizado, que hoje a gente chama de neoliberalismo. Também não é tanto exagero do capitalismo, do comunismo, que o Estado tem que estar presente em tudo, deixando, inclusive, empresas ineficientes ainda existirem, ou pessoas ineficientes também perpetuarem, receber uma renda sem trabalhar. Essas são os dois. Se a gente lê na literatura, a gente vai ver os dois erros de cada modelo, que eles trouxeram, falou, calma, se a gente pegar o melhor dos mundos, a gente vai ter uma nova pegada, que é a pegada que eles chamam, que depois vimos da chamada macroeconomia, que é o Estado tendo a obrigação de se endividar para proporcionar bem-estar social. É essa presença hoje do Estado na atividade econômica. Ele está presente para alocar recursos de forma ótima, distribuir a renda de forma justa. Mesmo a gente achando que não distribui, sim, distribui de forma justa na medida do possível. Claro que existem as injustiças, que é uma herança maldita. Né? Tem que voltar no tempo e matar um cabo lá atrás para poder ele não fazer aquilo, enfim. E a função estabilizadora nem tanto, mas também faz parte dessa ideia. Então, o Estado, qual é a função do Estado, gente? É a função de cuidar das pessoas. E para cuidar das pessoas, ele precisa gastar mais do que tem. Por isso que é endividamento. O Estado se endividando para proporcionar esse bem-estar social. É essa a proposta, a ideia do setor público da economia. É um Estado dinâmico que interage com o mercado, que é a função de deixar correr solto, porém, controlando para cuidar das pessoas. Função proposta por John Maynard Keynes. Falei das funções. E aí a questão do bem público, eu quero que vocês entendam que o bem público ele tem essas características, e se você olhar, vou pegar para vocês, para a gente testar. Se a gente pegar aqui o Universidade Federal de Pernambuco, é um bem público? Alguém pode me dizer se é um bem público? Alguém acha que a Universidade Federal de Pernambuco... Mas é um bem público? Ele é um bem público. Mas eu só acredito. É um bem público, não, a realidade não é assim, né? Vamos provar. Vamos lá. É um uso de bem coletivo. A Universidade Federal é um uso de um bem que tem um uso coletivo. Por exemplo. Não. Entendeu como é que começou? O coletivo não é para todos, professor. Não é para todos, não. Mas veja só, veja a diferença. Ele é para todos, mas nem todos usam. Por quê? Oficialmente, usasse, né? Mas na prática não é, né? Então, existe um critério para entrar lá. Existe um critério para entrar lá. Que é a seleção. Entendeu? Ele tem uma seleção. Ele possui gratuidade. Eu estudei toda a minha vida, graduação e mestrado, não paguei um tostão. Então, é uma característica do bem público. Então, observe, ele já começa a ser um bem público.
Ele é excludente, ele exclui as pessoas, o rico e o pobre. Antigamente, sim. Mas de uma forma indireta, porque de forma direta, direta, ele não excluía, porque assim, tá ali para entrar com quem quiser. Só que as pessoas que entravam pela seleção, eles eram indiretamente excluídos, porque uma pessoa que estudava no colégio público ia concorrer com a mesma vaga uma pessoa que estudou no colégio Santa Maria da Vida. E não entrou. O que é que o Estado fez para corrigir isso? Função estabilizadora da economia, criou as cotas. Quando ele criou as cotas, o Estado desempenhou uma das funções, que é a função estabilizadora. Ele criou as cotas para minimizar, veja, não eliminar, minimizar essas imperfeições. Tá? Ele possui externalidade positiva. Externalidade é quando alguém dá uma coisa para mim sem eu ter pedido, e essa coisa me traz benefícios, bem-estar. Total. Então, olha só, a Universidade Federal de Pernambuco, ele tem tudo para ser chamado de um bem público. Outro exemplo, Hospital da Restauração. Alguém pode falar para mim se ele é um bem público e por quê? Eu acho que ele é público também, professor, porque ele atende, eu acho que ele é público, porque ele atende sem fazer distinção nenhuma de classe social. Se alguém chegar lá, tudo... Como é o nome dessa função? Como é o nome dessa característica? Não lembro agora. Equidade. Está aberta lá. Tá? É essa aí mesmo. Equidade. Qual é? Equidade. Não, ela está aqui. Ela está aqui, ó. Ela está aqui na página, para vocês verem. Gratuidade. O que ela falou agora. Repito o que você falou. Hein? Ela é gratuita. Eu não vou dizer não. Não. Veja, o que foi dito. Claro que a gente vai chegar nesse outro. Ela falou, ela atende todo mundo. O rico, o pobre. Como é? Não excludência. Não excludência. Quando não exclui ninguém, ele tem a característica da não excludência. Opa, característica de um bem público. Outra característica do Hospital da Restauração. Gratuidade. Gratuidade. Você pagou para ir lá? A pergunta é, a pessoa paga para morrer lá na restauração? Ou para ser cuidado na restauração? Não. Pois é, então é gratuidade. Vamos lá, o que mais? O que mais tem no Hospital da Restauração? Já é gratuito, não excludente. Ele tem externalidade positiva. Olha só, os melhores médicos do estado de Pernambuco estão lá. Para você ter uma ideia, os melhores cirurgiões estão no Hospital da Restauração. Isso é uma externalidade positiva. É uma característica do bem público. Só para a gente fixar na mente. Uma praça, a Praça 13 de Maio. Ele é um bem público? Sim. Me diga, me prove, eu só acredito se vocês me provarem. Gratuidade. Não excludência. Ele exclui ninguém, não? Não, você tem fácil acesso, né? Todo mundo tem acesso, independente da sua classe social. Eu acho que ele se encaixa nos três aí, professor. Gratuidade, não Vamos lá para o excludência. lugar que eu vou. Deixa eu botar lá, deixa eu ver um outro lugar aqui. Shopping Center Recife. Não. É de uso coletivo? Então vamos lá. É de uso coletivo? Sim. É. Opa, eita. Meu Deus, professor, quer dizer que o shopping center é um bem público? Calma. É gratuito? Depende, só o Não, acesso. lá é gratuito. Nada é Não, é gratuito, gratuito. nada. Então já não é um Calma. bem público, né, professor?
Pois é. Sempre É dando excludente. É excludente. É. É excludente. Vai mal arrumado excludente. pra lá, vai. Liso não entra. Vai desarrumado. É Liso verdade. não entra, não. Liso chora e ainda torce para chover. Entendeu a que são bens públicos, gente? Entendeu as funções básicas do Estado? Vamos passar para outro ponto. Ele já discutiu. Professor, uma dúvida. Vai. Se a gente arca com os nossos impostos, considerando que esses bens, essa gratuidade de fato é gratuidade, porque querendo ou não a gente arca com nossos impostos, né? Então, querendo ou não, a gente paga por algo. Então, o que o governo hoje nos oferece é o retorno do que a gente contribui. Perfeito. Só que, deixa eu te perguntar uma coisa. Você paga imposto de renda? Imposto de renda? Não. Sim? Pois é. Não declaro, não. Pois é, você não declara porque você é isento, não é isso? Isso, positivo. Mas você estudou em colégio público, Sim. o imposto de renda é para pagar isso. Você já foi em hospital público, UPA, qualquer coisa do tipo? Sim. Pois é. Observando, só esses dois você usou sem pagar. É gratuito, porque alguém já pagou por isso. Lembra a função distributiva? Isso. Então, essa parte de gratuidade, ela é relativa. Uhum. Alguém pagou para você, não necessariamente você. Então, por Entendi. isso, por ele ser um bem coletivo, ele é um bem que possui gratuidade. Chiado no meu é... Deixa eu ver se é o ventilador aqui. Melhorou? Espero que sim. Deixa eu ver. Agora, vamos falar sobre déficit. Vocês entenderam o que é déficit? A palavra é bem complicada. Déficit. Deficitário. Saldo negativo. Eu acho que era o vento, Silvaneide. O que é um saldo deficitário? Vamos trazer isso para a nossa vida real. Todo mundo tem salário ainda? Espero que sim. Tem renda, Sim. que é a entrada de recurso. Ainda costado. E tem a saída, com os gastos. Sobra dinheiro de vocês no final do mês? Não. Sobra o você disse que espetinho, não. professor. Pelo menos espetinho com a cervejinha, não é verdade? Isso não é déficit, porque também é investimento. Você está gastando para o seu bem-estar. Então faz parte do seu consumo. Faz parte do seu consumo, então não sobrou. Não sobrou. Agora, se você está numa situação de que nem a sua renda cobre suas dívidas, você está em déficit público, em déficit privado. Déficit, saldo negativo. Você está gastando mais do que recebendo. Aí qual é a forma de cobrir isso? Tem gente que usa o patrocínio. Tem gente que usa isso. Tem gente que faz bico. Não sei como é que é. Bico. Tem gente que faz hora extra. Entendeu? Tem gente que faz outra atividade para cobrir a parte que não deu para cobrir. Isso chama-se forma de financiar o déficit. O Estado também faz isso. Alguém aqui faz outra atividade. Tem uma atividade profissional principal e faz outra atividade. Usa lixo. Você tem Itaú, né? Quem foi que disse que tem que usar lixo? Deixa eu ver. Foi Tiago? Foi? Tiago, você tem Itaú, né? Itaú é que tem lixo. Tem gente Tô correndo desse liso, professor. Liso é para liso. Entendeu? Liso. Todo mundo entendeu o que é um déficit. Agora pensa nisso. Quem aqui tem renda oficial principal e que tem uma atividade paralela? O fim de semana faz bolo, faz alguma coisa para vender. Esse é gerar uma renda para cobrir os gastos. É o que o Estado faz. O Estado tem
ou a fonte de renda, são os impostos, para poder gastar, investir no social. Esse saldo é saída, esse valor é saída. E aqui é a entrada. Quando você tem uma balança, aí você tem um gasto maior do que a entrada. Logo, isto chama-se déficit público. E existem as formas de financiar esse déficit. São as 3 que a gente falou agora há pouco. Cada uma emissão de moeda, aumento de impostos, e aí pronto. O que eu quero que vocês se aprofundem um pouco mais? Sobre essa emissão de título da dívida pública, que é a forma que o Estado tem, que tem uma menor interferência no mercado. Lembra que o Estado não vai afetar no mercado, mas não tem como. Se você está com déficit público, ele vai ter que investir em alguma forma, fazer de alguma forma. Uma das formas é a que menos causa impacto, que é gerar papel da dívida pública. Outra forma, aí eu estou falando, e aí, déficit público versus inflação. Vamos lá. Esse texto eu quero que vocês leiam depois. O princípio da tributação. A estrutura tributária do país, ela é dada da seguinte forma. Você tem atividades econômicas e você tem, cada uma tem seu imposto, tem seu tributo, tem sua tributação. Olha só. Quais são os impostos que todos nós pagamos? Que você se lembra? Cada um de nós pagamos que impostos que você sabe que você paga. Cita um aí, alguém. ISS. Como é? ISS. DMS. Quem Imposto paga sobre ISS aqui serviço. nesse grupo? Quem é que paga aqui na sala? Quem é que paga ISS? Alguém aqui paga na sala? Ninguém aqui na sala, que eu acho que é profissional autônomo. Imposto sobre serviço, né? O ISS. Acho que ninguém paga. É sobre autônomo, que paga um imposto pelo seu trabalho. Imposto sobre serviço. Você presta um serviço e você paga ao município aquela atividade, se você é autônomo. Então, se não tiver no grupo de pessoas um autônomo, um profissional liberal, que não paga ISS. Ô, professor, eu acho que na maioria Oi? Na maioria das vezes, eu acho que se cabe para todos aqui, né? Os impostos que a gente paga são indiretamente, né? Que são já repassados. Eu quero ouvir, exatamente. São repassados, né, pelos órgãos, né, que comerciantes. Então, o supermercado, ele paga um imposto e repassa na sua venda de um produto para o consumidor final. Todos nós pagamos ICMS. Certo? Imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. ICMS. Primeira coisa. Então, gravem isso. Eita, o Omar me disse que eu pago ICMS. Paga. Onde? Todo consumo. Todo produto que você consome, produto ou serviço que você consome, você está pagando ICMS. Esse imposto você paga. Repita o significado, professor, novamente, que travou aqui. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. E imposto sobre C, consumo, M, mercadoria, S, serviço. Tá bom? Imposto sobre consumo de mercadoria e serviço. Todo mundo sabe que paga esse imposto, né? Mas alguém sente. Alguém chega no supermercado e compra uma coisa e você paga o valor sobre circulação de mercadoria e serviço. Circulação, não é consumo não, desculpem. Você não vai comprar uma mercadoria e vai dizer assim, ó, o negócio foi R$8 e R$1 de imposto. Você não paga, você paga os 9. Então, chama-se imposto neutro. Professor, não sei se alguém aqui na sala já observou. Ao comprar algum sorvete assim na McDonald's, quando você vai passar lá o débito ou o crédito, você observa que na telinha aparece, né, o valor e o valor do imposto. Não sei se vocês notaram já. Sabe por que isso? Não. De onde a empresa é? Americana. Que é industrializado. Hein? Como é que é, Andresa? Industrializado.
Não, é porque ele tem um perfil americano. A nota fiscal americana é daquele jeito. A nota de consumo americana, ela tem preço do produto, imposto estadual, blá, 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 valor total. Professor, costuma Oi. aparecer mais em nota fiscal eletrônica, a maior. E também quando a gente compra produtos tecnológicos, aí Porque não é aparece. daqui. No Porque não é DANF, no daqui. DANF, né? É porque não é daqui. Exatamente. A estrutura, ela tem uma legislação que não é daqui. Aqui ela não exige isso. Agora vamos para o imposto que vocês paguem e sintam. Tiago, você paga imposto de renda, Tiago? Não. No final do ano você recebe o quê? Fora seu salário. 13º. Se somar os dois, você paga imposto? Não. Ainda assim não paga? Paga. Olha que paga. Pago. Então, observe, aumentou a renda, paga imposto. Você está sentindo o imposto. Está vendo ele. Certo? Uma outra coisa. No salário tem o quê? Como é que é a composição do salário de cada um? Tem os descontos, né, que a gente paga dos Fala benefícios. Desconto Fala. do benefício de vale transporte, alimentação. A gente também paga plano de saúde, INSS. INSS. Entendeu? Tem o seguro de vida também aí, que eles sempre tiram. Vocês Com dói participação, se caso quiser. O INSS é um imposto que a gente paga, que é um imposto que a gente chama de poupança. Poupança não é aquela aplicaçãozinha que a gente faz nos bancos, não. Poupança é a parte da renda que você paga e não consome. Você paga e não consome. Vocês são obrigados a pagar. Nós somos obrigados a pagar. É como o governo falou assim, Tiago é muito gastador. Ele não está pensando no futuro, não. Se deixar, ele gasta tudo com besteira. Se deixar a Andresa consumir a renda dela, ela vai comprar todo de maquiagem. Nice? Pois é. Ela pensar em comprar todo de maquiagem. Pense nisso. Aí o que o governo faz? Vou cuidar de vocês dois. Tantos por cento eu guardo para você gastar no final. Olha que coisa bela. Função do Estado. Perfume e roupa, né? Muito bem. Maquiagem não? Maquiagem não. Não é? Que isso, menina? Tô vendo aqui você, pelo menos a foto aqui tem um batom. E aí, Vanessa? Eu acho errado, professor, o governo cobrar de nós o imposto de renda, a declaração. Porque se o dinheiro é da gente, por que a gente vai declarar? É obrigado a declarar. Esse aí é o princípio da coletividade. Quem tem muito vai pagar por quem não tem. Isso aí está dentro da estrutura de Estado, não só do Brasil, mas no mundo inteiro. É o princípio da coletividade. Na economia, a gente precisa de... tipo assim, se você não pagar imposto, como é que eu vou dar um Bolsa Família para um pobre coitado? Ah, mas eu não quero dar, não, mas vai dar. Entendeu? O Estado tem esse poder de imposto. Por isso que a palavra é imposto. Até Poder de aí, imposição. tudo bem. Eu estou falando na questão de declarar, fazer a declaração do imposto de renda, declarar o que eu consumi durante um ano. O dinheiro não é meu, poderia ser livre para eu fazer o que quisesse sem declarar. Mas aí que tá. Veja, como o Estado diz o seguinte, as pessoas que ganham muito vão financiar as pessoas que ganham pouco ou nada. Aí você vai esconde o que você ganha. Não, eu não vou não. For sua vontade, por exemplo. Aí o que aconteceria? Como é que ele ia cobrar? Você vai dizer assim, então me diga uma coisa, Vanessa. Quanto você recebeu? Eu recebi tanto. Vamos ver, quanto é que você consumiu? Eu fiz isso. Tá vendo? Que você tem dinheiro sobrando na sua vida, me dá aqui um pouquinho. Mas é meu dinheiro. Sim, mas você sabe que para morar nesse país, para morar nesse planeta, tem que financiar as pessoas mais pobres. É por isso que muita gente odeia pobre. O ministro da Educação é um exemplo disso.
Ele odeia pobre. Por quê? Porque é como se você estivesse tirando a meritocracia. As pessoas que são ricas não querem financiar quem é muito pobre. Essa condição, ela é chocante. Ela é chocante para as pessoas que têm renda e não quer dividir, não quer financiar. Isso é um preceito, eu não digo constitucional porque eu não tenho certeza, mas ele é ético e moral. Professor, me tira uma dúvida, até aí tudo bem, de dividir o muito que você tem com os pobres, né? Pelo menos assim eu concordo. Eu sei que muitos empresários não concordam. Mas essa função não seria do Estado, e o Estado tenta repassar um pouco para a gente, tirar um pouquinho da mas vai tirar de onde? Sim, a gente já paga tantos outros impostos, professor. Mas aí que está. Como é um imposto progressivo, olha só, progressivo. Eu tenho uma linha das pessoas que não pagam imposto. Essa pessoa, ela é pobre. Qualquer momento que você passa disso, você paga. Você passou dessa linha que é pobre, você paga. Então, não é a linha de pobreza, que aí você tem uma linha de pobreza. Tem gente que sobrevive com R$200, com R$30, com R$5 por mês. Para vocês terem ideia. Por centavos. Você tem uma linha. Pensa numa linha. Quem está dessa linha para baixo é pobre. Quem está acima dela paga imposto para ajudar eles. Então, assim, todo mundo que está acima tem que dar sua pequena contribuição. Mas quanto eu vou dar de contribuição? Coitado do pobre. Professor, qual é a minha contribuição? se existe isso e ainda há pessoas que passam necessidade, né? Imagine se não tivessem. É porque tem gente que só nega, né, queridos? Sim. Tem gente que só nega. E também porque o dinheiro não é bem aplicado, né, professor? Porque se fosse, pelo menos a metade da população. E aí, Angélica, tem uma questão que eu adorei você tocar nesse assunto. Veja a condição. Você tem uma estrutura de Estado perfeita, preparada para fazer isso. Aí você tem governos que entram e fazem mal feito. Entendeu? Ele vem com como fosse um modelinho, um manual. Quando eu assumir, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. É estrutura de governo. O Estado está lá pronto para fazer. Se não tiver, cria. Adapta, adequa, faz um jeitinho. Mas o Estado está pronto para proporcionar bem-estar social. Aí vem um governo, estrutura de governo, ela se instala no Estado e vai executar o seu manual, suas propostas de governo. Se ela faz a mal feita, é porque a proposta está mal feita. Se não tem justa distribuição de renda, é porque está mal feita. Tem que ajustar, tem que adequar. A economia está para isso. A economia tem soluções e também ela é um pouco malvada, né? Se você fizer mal feito, a economia responde. Tá aí. O dólar chegou a 6,15, baixou para 6, baixou R$1, tá? De 2 semanas para cá. Fale. Pois é, teve um tempo desse que até passou uma reportagem sobre isso, de um país, não lembro agora se foi Montreal, não lembro. Ele tinha a mesma carga tributária da gente, o mesmo nível, né? E só a diferença que lá os impostos eram muito bem aplicados. E pois aí é o que não acontece aqui, né? A Alemanha paga tem uma carga tributária quase 2 vezes a nossa. Não, quase 2 vezes não. É muito maior do que a nossa, mas não é 2 vezes não. É maior do que a nossa. Inclusive, é a que mais cobra imposto no mundo, a Alemanha. Só que eles têm os serviços públicos top. Você tem saúde, educação, segurança pública. Você tem. Tanto é que foi um país que passou na pandemia com a melhor estrutura de saúde do mundo. Ô, professor. Eles tinham. Resumindo, o Brasil é o país que mais cobra imposto. Como o senhor falou que é a Itália, né? Não, a Alemanha. Eu falei da Alemanha. A Alemanha é o país que mais cobra imposto, mas eu acredito, como ele sabe aplicar, fazer as coisas certas, o Brasil se torna o que mais cobra imposto e não sabe trabalhar. Termina sendo ineficiente. Pois é. Mas também não é culpa do governo atual, nem é culpa do governo anterior. É uma herança maldita. Como eu já disse, isso
uma herança maldita. É Ela cultural, vem né, lá de professor? trás. Ela É vem, cultural, né? ela vem do Dom Pedro I. Ela Eu vem do Dom Pedro I, a dívida que a gente tem. A estrutura tributária. Porque assim, era criar impostos, era criar ganchinhos penduricados para determinados setores. Olha, imperador, eu quero um imposto para ajudar a gente que é produtor rural, o grande produtor rural. Então eu crio um imposto. Era tipo isso. Chama-se efeito cascata. Aí junta com a cultura, né, professor? Eu tô cansado, mas o bate-papo tá bom. Aí junta Oi? com a cultura, né? Dá um Não é? pacote bom. Oi. Tem uma história que eu acho que eu contei na sala de aula de vocês, que é a história, para falar um pouco de como é que funciona a estrutura, a cultura brasileira. Imagine 3 exércitos, não sei se eu contei para vocês, 3 exércitos. Eu contei isso na sala de aula, não contei os 3 exércitos da pena. Acho que eu contei, não contei? Acho que não. Não lembro não, professor. Eu contou, mas eu já nem lembro. Vou começar. Mas Vamos contou. lá. 3 exércitos. Imagina 3 exércitos, 3 forças armadas fazendo teste de nacionalidade, nacionalismo. E amor Foi, o senhor contou. americano, soviético e brasileiro. Conta de novo. Vou contar de novo. Melhor Aí brasileiro. o exército americano, para mostrar que tinha nacionalismo, ele falou: eu vou jogar essa moeda para cima, quando ela cair no chão, eu quero que vocês atirem no seu colega da frente. Um de frente pro outro, jogou a moeda, quando a moeda caiu, um atirou no outro. Todo mundo achou lindo, bateu palma. Os soviéticos, isso é besteira. Eu vou jogar essa moeda para cima, quando ela cair no chão, eu quero que vocês atirem na boca. Jogou, atirou na boca, cérebro saindo, aquela coisa ali, todo mundo batendo palma, vomitando, mas batendo palma. O exército brasileiro. Chegou o general, pegou uma pena e falou: tá vendo essa pena? Vou jogar para cima. Quando a pena cair no chão, eu quero que vocês peguem o punhal e tirem todos os bordos, botem para fora. Rasga tudo aqui, bota para fora. Do seu. Beleza, beleza. Todo mundo ficou chocado. O cara não é só se matar, vai se cortar para depois morrer. Ah, eu só quero ver. Todo mundo prestando atenção, jogou uma pena para cima. Aí o comandante falou: se deixar cair é babau. Começou a soprar. Esse é o brasileiro, graças a Deus. O brasileiro é criativo, né, professor? Como é? O brasileiro é criativo, tem o seu lado bom também. Criativo. A O NASA, brasileiro é malandro. a NASA tem que estudar. Eu nem esperava fazer esse bate-papo, tá uma delícia, mas eu cansei mais ainda. Então, eu vou terminar a aula, são 8, 9, 10, são 40 minutos de aula, coisa boa. Eu acho que foi bom, bate-papo da gente, foi? Foi ótimo. Oi. Foi ótimo. Quando a gente declara o imposto de renda, o governo tem que ressarcir a gente em quantos por cento? Veja. Você tem que provar que pagou mais que devia. Que você paga todo mês. Quando você prova no final do ano, olha, me cobraram, mas não era para me cobrar, não. Aí quando você prova, ele devolve o dinheiro. Há diferença. Era para cobrar só tanto de você. Cobraram para você todo mês R$100. Então, você terminou o ano pagando R$1.200. Quando você prova que aqueles R$100 que todo mês fez falta, ele devolve 1.200 corrigido. Hoje a correção está em 6,2%. 6% a mais. Quer dizer, ele vai devolver 1.200 mais a correção. Sim, porque esse ano, Entendido, gente? esse ano meu esposo, o ano passado, meu esposo foi ressarcido em 1.200, o ano retrasado foi só em 900. Aí eu fiquei assim, sem entender, por isso que eu perguntei quanto. Mas é assim mesmo.